Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, nosso Evangelho no Lar. Preparem aí as suas águas fluidificadas, seu Evangelho aí ao lado. Hoje eu tenho bastante material para a gente falar sobre esse capítulo novo que a gente vai estrear, né? Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, e a gente vai começar falando sobre os itens 1, 2, 3 e 4. Deixar vir a mim os pequeninos. Vamos entender o que Jesus quis dizer nessa passagem. Boa noite para a Graça, que está chegando. Boa noite para o Carleto Walter, pessoal aí que está entrando. A Giba, a Solange, a Sônia, a galera que está sempre junto, Laurindo. E também a Fran. Boa noite, pessoal. Vamos fazer a nossa preparação, então. Espero que tenham tudo na mão já. Vamos dar início à nossa prece, tá bom? Vou preparar só uma musiquinha aqui. Vamos lá. Convido a todos então a sentarem confortavelmente, fecharem os seus olhos para que a gente possa fazer a nossa preparação. Que nós possamos respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo. Que a gente possa aos poucos ir se desligando da matéria, nos acalmando. E assim nós vamos, pouco a pouco, nos ligando a nós mesmos, ao nosso eu interior, concentrados. Vamos aos poucos nos ligando à espiritualidade presente, aos irmãos que estão conosco para mais este Evangelho. Mais uma vez nos ligando aos nossos mentores individuais, esses queridos que nos acompanham desde longa data, sempre nos protegendo, sempre nos inspirando, nos aconselhando. Que possamos sentir a presença dos mentores dos nossos lares, que eles possam fazer uma conexão entre todos os lares, entre todos nós, como se fosse uma grande rede, conectada, ligada. Um só bem, um só ideal, o ideal do Cristo. Sentimos a presença dos amigos que nos regem pelas redes sociais, nos inspiram para levarmos a melhor mensagem. Sentimos a presença das equipes de limpeza, de proteção e de higienização. Vamos recebendo esses irmãos, os índios itaporãs, burocutás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto, de Sulamia, que eles possam passar por todos os cômodos, limpando e higienizando desde a entrada, passando por salas, quartos, banheiros, todos os locais da nossa casa, possam ser retirados energias negativas, formas, pensamentos, miasmas, tudo possa ser queimado com suas ervas, seus incensos, todos os ambientes possam estar limpos, purificados, prontos para receber esse encontro com Jesus. Sentimos a presença de Ricardo, pedindo a Ele que deixe um ou mais de seus cruzados guardando e protegendo a nossa casa contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em uma redoma, protegida. No seu alto nós vemos um farol bem iluminado, bandeira de Ismael,
E que a espiritualidade possa perceber que ali existe um evangelho no lar naquele momento. Que a espiritualidade possa se fazer presente, trazendo os irmãos necessitados. Agradecemos as fraternidades do espaço, professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel e tantos outros. Nos ligamos aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, exemplos de transformação, de dedicação ao Evangelho, assim como os queridos apóstolos que propagaram as palavras e os exemplos do Cristo até chegarmos em nossas mãos. Sentimos a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. Ela nos acolhe, nos envolve e nos guia até o Mestre Jesus, ao qual agradecemos por termos acesso ao seu Evangelho, que Ele possa nos transformar, que Ele possa nos guiar, que Ele possa nos moldar. Com essa ferramenta poderosa que são os Evangelhos de Jesus em mãos, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida, por estarmos aqui mais esse dia, conectados, envolvidos, com saúde, tendo a nossa família, os nossos queridos ao nosso redor, as oportunidades, os trabalhos, os estudos e as dificuldades também. Somos gratos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. E damos por iniciado o Evangelho desta noite. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos... Hoje eu estou munido de café, gente. Não sei vocês aí, se vocês têm uma bolachinha, uma aguinha durante o nosso estudo, mas hoje eu estou até com um cafezinho aqui, ó. Não que eu esteja com sono, até porque o café já não tem mais esse efeito para mim. Posso tomar até tarde, que eu não vou ficar com vontade de ficar mais acordado. Não é um estimulante para mim, mas eu gosto do sabor. Vamos lá então, gente. Hoje tem bastante informação. Vou começar trazendo logo no título. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai ler os itens 1 e 2. Vai ler o item 1 e 2, depois a gente vai ler o item 3, depois a gente vai ler o item 4, tá bom? Então, Evangelho na mão, Bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8, vamos iniciar com Deixai vir a mim os pequeninos. Então, quando a gente pega essas duas mensagens que a gente vai ler agora, a gente já faz algumas correlações, até porque o texto ele traz essas ligações, que são essas aqui que eu vou trazer. A primeira coisa, antes de colocar as correlações, eu queria saber de vocês, podem responder aí com sim ou não. Você se considera uma pessoa pura de coração? E aí, vocês se consideram? O que seria ser puro de coração? Seria ser uma pessoa plenamente boa? O que é ter pureza no coração? Isso é uma das coisas que nós vamos estudar aqui no dia de hoje. Então a outra coisa que a gente vai ver, e logo quando a gente fala o deixar e vir a mim os pequeninos, a gente já faz correlação direta a Jesus, né? A gente já se conecta com Jesus e um monte de criança. Por quê?
porque é o que o item 2 diz. Vamos ler o item 1 primeiro. O item 1 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus, Mateus, versículo 8. Aí entra a primeira pergunta: você se considera uma pessoa pura de coração? Será que teremos essa potencialidade de ver Deus? E aí o item 2, que é ligado a essa questão das criancinhas. E aí a passagem do Evangelho diz o seguinte: então lhe apresentaram a Jesus uns meninos para que os tocassem. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. Então foram apresentar algumas crianças para Jesus e os discípulos viram aquela cena e viram como uma ameaça. Ficaram receosos. Achei umas imagens bonitinhas de Jesus com crianças. E aí diz o seguinte: o que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhe, Jesus ficou chateado, não, peraí, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, não os deixe passar vergonha, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando as crianças, abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículos 13 e 16. É legal que essas alegorias que a gente vê, Jesus está sempre fazendo um carinho, acariciando as crianças, né? Mas fica bem claro aqui que Jesus apenas as abençoa. Essa cena aqui ela é muito alegórica, né? Criançada no colo com Jesus, tipo Jesus contando historinha. Que legal, que bacana. Não, mas não era bem isso. Então o que traz a mensagem é essa questão. Então as crianças queriam ver Jesus, os discípulos, os apóstolos ali não deixaram. E aí Jesus falou, não, deixa a criançada ver. Porque a criançada se assemelha àqueles que irão chegar até o reino de Deus. O que será que ele quis dizer com isso? Quantas questões nós temos aqui. O legal desse texto, dessas passagens do Evangelho principalmente, é que o Evangelho ele é todo calcado na moral, na religião cristã, né? E esse texto, ele, apesar de trazer essa passagem cristã, ele é calcado na questão mais do raciocínio, da filosofia, da ciência. A gente vai ver por quê. A Graça diz que ela é quase pura de coração. Ainda bem que ela entende o ponto de humildade dela. O Valber diz que não. Jane Carleto está se esforçando. Pois é, acho que todos nós estamos se esforçando, né? Ai, Graça, só você mesmo para alegrar essa noite. Vamos lá. Então, que tipo de lição essa passagem acaba nos transmitindo da pureza de coração? O reino de Deus, o reino dos céus, ele só é conquistado por aquele que é puro de coração. Ok, isso nós já entendemos. A gente tem que lembrar que o reino de Deus, o reino dos céus, como a gente já trouxe no Pobres de Espírito, né, no capítulo passado, ele significa um estado de felicidade plena, não é um lugar físico. Importante que a gente tenha essa consciência. E aí o ingresso para que nós estejamos neste reino é justamente ter a pureza que se obtém através da simplicidade e também da humildade. A Graça é humilde também, concordo. Por que Jesus tomou a criança com esse símbolo de pureza? Por quê? Porque quando a gente olha uma criança que nem essa que eu vou mostrar pra gente agora, essa criança fofíssima, essa criança maravilhosa que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, nas últimas semanas, podemos deixar assim. Aliás, se você não conhece a Alice, que é essa figurinha, procura ela aí nas redes sociais da vida, já está até fazendo propaganda, tá chique demais essa menina. Ela é fofa demais, tão fofa quanto a Grace Aquino. Então, a gente olha para essa criança e percebe o símbolo da pureza. Por quê? Como a Alice, essa figurinha aí, ela aprende repetindo as coisas e quem ensina as coisas? Somos nós, os adultos, aquelas pessoas que estão próximas. E ela fala as coisas sem maldade nenhuma.
Ela não sabe se a palavra é bonita, se a palavra é feia. Ela repete com simplicidade, com pureza. Então, Jesus é um exemplo, tá, gente? Mas Jesus traz com uma criança com que ela tenha esses gestos inocentes, desprovidos da maldade do coração, do egoísmo. Ela é a imagem da verdadeira simplicidade e pureza, a criança. Tá? Então, por isso que Jesus usa a referência à criança. Mesmo em uma criança de maus costumes, de maus hábitos, suas más ações são dissimuladas pela candura dos seus traços infantis. Então, mesmo que a gente pegue uma criança muito arteira, muito faceira, no final a gente sempre vê coisas positivas nela, aquele sorriso que a gente percebe nas crianças, né? A gente não vê ela com maldade, vê como inocência mesmo, né? Com essa pureza que Jesus quis dizer. Então quer dizer que o reino dos céus, ele é das crianças? Seria isso que Jesus trouxe nessa passagem? Não. Jesus deixou bem claro que o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham e não que são das crianças o reino dos céus. A gente tem que entender que o aspecto da inocência, da candura que a gente vê nas crianças não constitui a superioridade real do espírito. Aí a gente está olhando para a criança, matéria, aquela encarnação. A gente não está olhando para o espírito que habita nela. Que aí é onde a gente vai entrar agora. Vamos para o item 3? O que o item 3 diz? Aí Kardec dá uma raciocinada. Antes deixa eu ler aqui o comentário da Graça. A Graça diz: é linda a paciente que ela tem de esperar para escutar e só então reproduzir. Ela está falando da Alice, né, daquela criancinha linda. Realmente, ela tem muita paciência, ela tem uma dicção muito boa para a idade também. Coisas dos espíritos reencarnantes, né, desses novos espíritos que estão vindo. Então, o que diz o item 3? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. O que Kardec está dizendo aqui nesse parágrafo? Que parece que comparar a criança com essa questão pura não parece ser algo muito justo, não. Afinal de contas, quem está ali habitando aquele corpo é um espírito milenário. Um espírito milenário que, consequentemente, é um espírito que vem de várias encarnações e que não se livrou, como ele diz aqui, né, nas existências anteriores, das suas imperfeições. Porque se ele fosse perfeito, ele talvez não estaria mais encarnado, não neste planeta. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Então, é perfeito sim, aquilo é para acontecer agora. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas, como a gente já falou, para aquelas que se lhe assemelham. Tem que falar devagar, que senão entra tudo no trava-língua, gente. Então, por que essa pureza de coração? Porque a comparação entre... Jesus acaba fazendo uma comparação, né? De que as crianças são candidatas ao reino dos céus e a gente tem que se espelhar nos exemplos delas para que a gente alcance. A pureza de coração das crianças, ela é inseparável, como disse no Evangelho, da simplicidade e da humildade, como essas crianças possuem. Nelas, essas virtudes, ao encarnar, são naturais. Não tem artifício de aparência.
As crianças vêm como um papel em branco. A nossa encarnação, a nossa reencarnação, quando a gente entra novamente numa nova oportunidade de vida, nós somos um papel em branco, né, para ser escrito, um livro aí para ser escrito. É claro que talvez o prefácio dele já tenha alguma coisinha aí do que vai acontecer, de coisas que podem nos seguir, de quais são os nossos talentos, as nossas dificuldades, quais serão. A gente já tem um pouco dessa consciência, mas a gente tem que escrever aquilo ali. E quando a gente é criança, as folhas são em branco. O espírito não vem já sabendo o que aconteceu nas outras vidas, preocupado com as coisas, coisas que a gente já tem como adulto, né, de percepções, que nós já nos conhecemos, sabemos quem somos, o que queremos. A criança não tem isso. Então ela vai sendo moldada. E quem faz isso acaba sendo, né, aquelas criaturas que estão próximas. O estado infantil da criança não é, como a gente falou, um estado necessariamente de pureza, né? Ele possui muitos defeitos a corrigir e qualidades para aprimorar. A gente tem que entender essa situação aqui, ó. Vou mostrar um outro exemplo para vocês. Esse aqui. Entendendo que um espírito é antigo, que um espírito é milenar, que ele possui muitas encarnações já, a gente tem que pensar nele como um espírito, né? Mesmo que a gente tenha que moldá-lo, que a gente tenha que moldá-lo da melhor forma possível, porque a gente nem sempre sabe, ou a gente não sabe quem são aquelas criaturas que vêm conosco. Por exemplo, eu não sei quem foi na outra encarnação a minha filha em relação a mim, né? Então, assim, eu tenho que tentar fazer o melhor para ela, eu tenho que tentar moldar ela da melhor forma possível, para que ela tenha uma evolução também dentro dessa encarnação. Só que a gente não sabe quem foram esses seres que estão reencarnando. Por exemplo, essa criancinha que eu coloquei aí para vocês, lindinha, purinha de coração, né? Ela se tornou no maior genocida de todos os tempos. Os pais dela saberiam disso? Não sabiam disso, talvez conscientemente, né? Não tinha como saber. Será que a educação deles influenciou para isso? Ou isso veio do próprio espírito e ele só praticamente deu continuidade? Essa criança foi Adolf Hitler. Então, assim, a gente não pensa, né? A gente não pensa que as crianças podem ficar velhas um dia, as crianças não se veem como velhas um dia, e muito menos a gente acaba esquecendo dessas questões espirituais e que aquela criança pequena é uma responsabilidade para todos nós. Então, todos aqueles que são pai, que têm a responsabilidade de cuidar e de criar alguém, tem que lembrar dessa questão. Isso é muito importante. Então a criança tem a pureza dela, mas eu vou moldá-la, eu vou auxiliá-la a desenvolver essas potencialidades que ela tem, as responsabilidades que ela pode ter na frente. Elas não sabem como elas foram, o que aconteceu com elas em outras encarnações. E nós também não. E aí cabe a gente cuidar disso. Item 4. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Isso a gente estava falando agora há pouco. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita dos cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. Poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. Se a mãe de Hitler soubesse que ele seria quem foi, será que ela trataria de uma forma diferente? Né? Cuidaria, educaria de uma forma diferente? É exatamente isso que traz esse título aqui, esse texto. E se a gente soubesse que a gente está com um espírito de uma tamanha responsabilidade no nosso colo, como que a gente se portaria? Que consciência será que a gente teria? E uma mãe, mesmo quando vê o seu filho indo para o mau caminho, apesar dela ter tentado todas as formas possíveis levá-la para um bom caminho, uma mãe sempre vai tentar ampará-lo. Como diz aqui, né? Para a mãe, o seu filho sempre será um anjo. E ela vai tentar cuidar dele da melhor forma possível. É necessário, aliás,
que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. Então, não tem como uma criança vir absurdamente com toda uma bagagem, todo um conhecimento, desde logo cedo, colocar isso em prática, porque fisicamente a composição do nosso corpo não permite esse tipo de coisa. Provavelmente, quando nós formos mais evoluídos, nós terráqueos, né, formos mais evoluídos, os nossos corpos também serão diferentes, vão se moldando, né? É a lei da evolução, para que o espírito possa ser comportado nele. Onde eu parei aqui? É por isso que, aproximando-se da encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Então, antes de encarnar, nós somos colocados em um estado de sono para justamente ter essa perda da nossa memória espiritual. Mas não é uma perda total, né? Porque enquanto a gente está encarnado, a gente pode ter acesso de diversas formas. O sono é uma delas, a mediunidade é outra. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida. E por isso o faz esquecer na sua nova existência terrena tudo que pudesse servir de estorvo, de problema. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer, nos primeiros anos, o espírito é realmente uma criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais, que dizem, né, das crianças estarem muito mais conectadas ao espiritual ainda até os 7 anos de idade e tudo isso. Depois o seu caráter vai ganhando cada vez mais forma, vai vindo aquele espírito, né, que estava, entre aspas, aquele caráter adormecido. O espírito reveste, pois, algum tempo a roupagem da inocência. E Jesus, com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo de pureza e de simplicidade. Então a criança não se mostra logo como ela é, né, o espírito, justamente para que ele possa ter esse molde, ser moldado. Por isso que também é interessante a gente não impor extrema severidade sobre a criança, né? Porque a gente já vai tirando um pouco do caráter da inocência, a gente tem que mantê-la em disciplina. Mas existe um limite. Esse caráter que a criança tem, né, fica temporariamente adormecido justamente para que ela possa se manifestar na hora certa, que é o que a gente falou, né, perto da faixa dos 7 anos. E a gente vê, né, como as crianças, eu posso dizer hoje em dia também, inclusive minha filha, ela tem uma personalidade muito forte e ela nem tem os 7 anos ainda. Então ela é decidida, sabe o que ela quer, e isso é uma característica dos novos espíritos que estão reencarnando. Discute, briga como se fosse um adulto, sabe, um adolescente, fala com propriedade sobre determinados assuntos, é impressionante mesmo. Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado e sempre mostrar o lado certo das coisas. Então a importância desse estado de infância é justamente para proporcionar para que o espírito tenha esse recomeço com essas informações educativas logo no começo da sua encarnação, tanto no progresso moral e intelectual. No Livro dos Espíritos, inclusive, tem uma passagem interessante na questão 385, que diz o seguinte: nessa fase é que lhes pode transformar os caracteres e reprimir os malpendores, tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então, responsabilidade enorme dos pais aí, dos criadores das crianças dessa nova geração. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Aquela pergunta difícil. Como que a gente
educaria, né, os nossos filhos, as nossas crianças, sabendo que foi um espírito criminoso, por exemplo? Quanto amor mais a gente daria? Será que a gente precisa saber disso para dar amor para as crianças? Será que a gente não pode fazer isso naturalmente? Então, um questionamento que eu acabo trazendo justamente porque a gente pensa eu estou dando o amor suficiente, mas será que ele é o suficiente mesmo? Será que a gente está levando as crianças para o caminho certo, para a hora certa, para o lugar certo? E aí eu achei um texto muito legal, estava até conversando com a Grace hoje de manhã sobre ele, que ele caiu no meu colo aqui. Então esse texto, ele tem toda a alegoria das crianças, né? Jesus traz toda a alegoria das crianças para falar de simplicidade, de pureza, mas no final das contas ele está trazendo ensinamento para os adultos, né? As crianças, ele só usa as crianças como modelo de como nós devemos nos comportar para atingirmos, né, a felicidade plena. E aí, o texto chama-se Ostentação e diz o seguinte: a jovem se dirigiu para a festa com grande ostentação. Um automóvel luxuoso, motorista próprio, sapatos da moda, vestido exclusivo, roupa bordada, maquiagem bem feita, penteado elegante, tiara na cabeça, colar de rara beleza, brilhantes nos dedos. Estava chique no último, como a gente pode dizer, né? Entretanto, somente quando chegou ao local e foi impedida de entrar, a jovem percebeu que fora convidada para uma festa infantil e o traje exigido era simples e informal. Situação semelhante acontece com muitos companheiros que fazem a divulgação doutrinária. Sobem à tribuna com pompa, têm a palavra fácil e atraente, enfeitam o discurso com palavras sedutoras, passam todo o tempo se ostentando e quando chegam às portas do céu não conseguem entrar. Por quê? Porque esqueceram durante a experiência no corpo físico que o convite para o reino de Deus pede humildade e simplicidade. E aí outra história que eu acabei contando para a Grace, vocês devem conhecer, um conto bem popular, é de Gandhi, que o governador inglês, britânico, né, fez um convite para ele para ir a uma festa. E Gandhi chegou ali e os seguranças não deixaram ele entrar. Gandhi tinha um hábito de usar uma túnica, era muito simplória a vestimenta dele. E não deixaram ele entrar porque ele não estava com a roupa adequada. Dias depois, Gandhi mandou um presente para o governador britânico, agradecendo o convite e um pacote. Quando o governador abriu o pacote, tinha dentro dele um terno. Por que um terno? Já que um terno era o que ele precisava para entrar, então tá aí o terno que você quer. Então, um exemplo muito grande de humildade de Gandhi, né, retratando essa questão do que é relevante, do que é importante para nós. Justamente mostrando a grandeza da simplicidade, da pureza de coração que nós devemos possuir. Zezé Grisaro disse: ótimo tema de hoje, é ótimo mesmo, viu, Zezé? E a Graça comentou: Emmanuel diz isso em O Consolador, André Luiz também. É a ciência, e a ciência afirma que até os 7 anos todos os órgãos ainda estão completamente formados, ou seja, a reencarnação não está completa. Estudamos essas semanas aí no Livro dos Espíritos isso aí também. Zanavasca comentou que seria bem complexo aquela questão, né, de criar um criminoso. Melhor, como a sabedoria divina já nos apresenta, sem sabermos nada, apenas intuitivamente, como já é característico às mães. E é legal, eu joguei essa questão dos nossos filhos, né, serem os criminosos, e se nós fôssemos os criminosos dos nossos filhos em outras vidas? Então, assim, realmente é por isso que a sabedoria divina nos apresenta dessa forma, justamente para a gente ter essa percepção e saber o quanto que a gente tem de controle da nossa vida e o quanto é importante a gente não saber determinadas coisas para a gente não perder esse controle. E aí, no Vivendo o Evangelho, tem mais um texto aqui para a gente finalizar. Chama-se Filho de Deus. A criança sente proteção em casa, o homem de fé ampara-se na providência. A criança tem tudo a conhecer.
O homem de fé sabe que precisa evoluir. A criança aprende as regras de conduta e o homem de fé acata as leis divinas. A criança confia nos pais, o homem de fé entrega-se a Deus. A criança supera dificuldades no aprendizado e o homem de fé vence os obstáculos no aperfeiçoamento íntimo. A criança é ingênua, o homem de fé é simples. A criança vive sem maldade, o homem de fé procura o caminho do bem. A criança é naturalmente feliz, o homem de fé cultiva a alegria de servir. A criança é frágil, o homem de fé é humilde. A criança é a promessa dos dias vindouros. O homem de fé é o candidato à evolução espiritual. Criança e homem de fé realmente se assemelham. Jesus tomou a infância como símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais, atende suas recomendações, reconhece-lhes o valor, obedece aos ditames da disciplina e do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma, abandonar a crença orgulhosa que é o rei da criação e assumir definitivamente a condição do Filho de Deus. Lição de pura humildade aí no nosso estudo do dia de hoje. Então que nós possamos levar para o nosso dia a dia mais simplicidade, mais pureza no coração. Quando a gente pensa assim em pureza no coração, nos nossos dias a dia, simplicidade a gente até entende, né? Sermos mais humildes em determinadas situações, não deixar extravagar vaidades, cuidar da nossa aparência, mas sem extravagância, né? Cuidar do que está ao nosso redor, mas sem extravagância. E a pureza, onde que ela se encaixa? E aí a gente tem que fazer a correlação com a criança, né? A gente, às vezes, por conta da vida mesmo, do que a gente passa nela, a gente acaba sendo muito pé atrás com muita coisa, muito reticente. São os traumas que a gente carrega na vida, né? Os receios que a gente tem. E aí a gente acaba agindo de forma impedindo com que as portas se abram para nós. A criança não, as portas das crianças estão sempre abertas. As crianças brincam, elas têm uma liberdade, elas não têm preconceito, elas gostam de conversar umas com as outras sem saber quem é, nome, de onde veio, se o interlocutor dela ali é uma pessoa normal. Hoje eu fui fazer uma prática esportiva e estava com um amigo. A filha dele, do nada, a gente saiu, estava indo embora já, a filha dele do nada deu a mão. Mas como que você dá a mão para um estranho, gente? Nunca tinha visto a menina. Então assim, a criança ela é carregada dessa pureza. Essa é a pureza do coração. E a gente deixa de olhar o próximo, muitas vezes, por bloqueios que a gente acaba trazendo. E que a gente consiga ter essa pureza. Não ver sempre a maldade. A gente sempre espera a maldade do outro, né? A gente sempre... Eu estou falando isso, estou cuspindo para cima. Porque hoje, numa conversa com a Grace, eu falo assim, eu não crio mais expectativa das pessoas. Estou cuspindo para cima aqui. Mas é verdade, olha como a gente tem vários bloqueios, inclusive. Que a gente consiga olhar o outro como um espírito, né, falho, como um espírito que pode vir a errar e que a gente entenda, compreenda isso. Porque nós também podemos falhar nas nossas ações no nosso dia a dia. Se o outro vai compreender ou não, são outros 500. Mas que nós façamos a nossa parte, que tenhamos esse olhar puro de coração, né? Que nós não olhemos torto para o nosso irmão, independente se a gente conhece ou não, se ele fez coisas boas ou não para a gente, que a gente saiba perdoar e com humildade de um ser espiritual compreender que todos estamos aqui no mesmo progresso para evoluir e faz parte da nossa vida, né, gente? Graça comentou aqui que só abandonando o orgulho e a vaidade seremos realmente puros de coração, os pequeninos de Deus. É isso aí. É a Graça falando aí que eu paguei com a língua. Não está errada, né? Paguei mesmo. Faz parte. Ficou aprendizado para todos nós, não é mesmo? É isso, gente. Boas lições aí no Evangelho de hoje.
Semana que vem a gente vai dar continuidade aí ao capítulo 8. Deixa eu só confirmar os itens que a gente vai estudar. Se alguém quiser ler antes. O subtítulo é o pecado por pensamento e adultério. Esse texto é bom, hein? Pecado por pensamento e adultério. E a gente vai ler os seguintes itens, 5 a 7. Então, é esse subcapítulo inteiro, tá? Capítulo 5, 6 e 7. Pecado por pensamento e adultério. Será que é pecado? Será que eu estou cometendo adultério apenas pelo pensamento? O que é o pecado? A gente já falou sobre isso, né? Boa noite, Ari da Costa. A gente já falou sobre o que é, o que seria o pecado. Mas semana que vem a gente reforça, traz de novo essa questão do pecado na nossa concepção católica do pecado, né? Vamos trazer para o lado espiritual, para o lado espírita da coisa. É isso aí, Cauê. Tá tudo bem. É sobre isso. Gente, vamos fazer a nossa vibração para o nosso encerramento. Então, convido a todos mais uma vez para se concentrarem aí para a nossa prece. A Zezé complementando que a humildade deve ser ensinada porque a arrogância se aprende todos os dias. É verdade. A gente diariamente vê ações, né, de arrogância que entre nós, entre as pessoas que estão próximas a nós, que a gente consiga mostrar o outro lado, né, o quanto é importante a humildade de ouvir as pessoas, de entender que às vezes ela não está num bom dia, de atender a todos com igualdade. É difícil, parece que eu estou falando aqui, parece que é mágico, né? Não, todos nós temos essas dificuldades. É que aqui a gente só reforça quais são as ferramentas que a gente pode ter para que a nossa vida seja melhor, né? A gente está aqui justamente para crescer, para evoluir. Então, como que a gente faz isso? É dentro do estudo do Evangelho. Se a gente consegue fazer, são outros 500. Se a gente se esforça para fazer, são outros 500. E aí só depende de nós, da nossa vontade, do nosso querer mudar. Às vezes, para mim tá bom e tá tudo bem. E tá tudo bem eu não mudar. Não tem problema. Ah, mas isso pode ser uma consequência lá na frente? Pode ser uma consequência lá na frente. A gente não dá conta de abraçar o mundo. A gente não consegue se transformar em uma encarnação. Não vai ser tudo perfeito nessa. Nós vamos precisar de outros caminhos. E que a gente continue nesses outros caminhos dessa mudança. Certo? Então vamos fazer a nossa prece. Convido todos a, mais uma vez, fecharem seus olhos. Que nós possamos nos ligar aos irmãos presentes mais uma vez, à espiritualidade, esses queridos que nos dão a sustentação necessária, a inspiração, que possamos juntos, irmanados, oferecer aquilo que temos de melhor, nosso melhor sentimento, nossa melhor vibração nesse momento, que essa energia possa sair de nós através da palma das nossas mãos, do topo da nossa cabeça, e que nós possamos emanar os melhores sentimentos, que a espiritualidade possa centralizar tudo isso em forma de energia, vibrarmos pelo bem universal, por esse planeta, pelos povos que sofrem por fome, que sofrem por guerras, desastres naturais. Vibremos por essa pátria bendita, Brasil, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes desta nação. Vibremos por aquelas criaturas que estão sofrendo nas ruas, passando frio, passando fome. Vibremos por aquelas criaturas que estão nos orfanatos, pelos que estão encarcerados. Vibremos por aquelas pessoas que estão doentes em seus lares.
Vibramos pelos doentes nos hospitais, por aqueles que estão nas aulas do Covid, pelos profissionais que estão na linha de frente, no combate à doença, que eles possam ser fortalecidos, tenham todo o amparo espiritual. Vibramos por aquelas criaturas que se curaram da doença, que elas, seus familiares, possam ter tirado alguma lição disso. Vibremos por aqueles que desencarnaram, pelos entes queridos que eles deixaram. Vibremos pelas pessoas que moram em nossos lares, por aquelas criaturas que não puderam fazer o Evangelho conosco hoje, mas que estão acompanhando em um outro momento. Pedimos para que a espiritualidade, através das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar as águas. E pedimos uma vibração especial para nós mesmos. Que a nossa energia, que a nossa força possa ser recarregada ao longo dessa semana, para que nós estejamos bem dispostos, possamos levar o melhor de nós. Agradecendo mais uma vez ao Pai, pedindo que nos dê a sustentação necessária, o amparo, que possamos estar envolvidos e protegidos contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana. Que possamos, através do pensamento, das nossas palavras, das nossas ações, nos mantermos isolados desse mal. E assim agradecemos mais uma vez, dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. E que assim seja. É isso aí, gente. Valeu pela companhia, pelo estudo, pelos comentários. Esse estudo vai ficar salvo. Se quiser depois compartilhar para alguém, só ir lá no IGTV deste perfil. Estará também no YouTube nos próximos dias. E desejo a todos uma ótima semana. Que possamos ter uma noite abençoada. Bom descanso para todo mundo, tá? Beijo no coração. Até semana que vem.